amigos de Joinville e região, falando direto dos estúdios da TVBE aqui em Joinville. Eu sou Wagner Dias e começa mais uma edição do TVBE Entrevista. Agora que são exatamente 22 horas, estamos aqui. É um prazer estar aqui trazendo conteúdo de qualidade, principalmente relacionado à cultura da nossa cidade e da nossa região. E hoje nós vamos falar sobre um projeto inspirador que está transformando a maneira como a arte se conecta com a saúde e a inclusão. O Circuito Diálogos Arte para Todos, uma iniciativa do Instituto Ímpar, está levando debates e experiências em acessibilidade cultural para 12 universidades em Santa Catarina. A proposta é abrir espaço para reflexões sobre como a prática artística pode contribuir para a promoção da saúde de pessoas com deficiência, neurodiversidade ou transtornos mentais. E fique com a gente, participe do programa mandando seu recado para o nosso WhatsApp 47 3451 9400. A qualquer momento você pode mandar a sua mensagem. E para abordar o tema desse programa, recebemos com muita alegria nos estúdios aqui da TVBE Iracy Zeffel, jornalista, artista de teatro, gestora cultural e consultora em acessibilidade, e Robson Benta, ator, professor e diretor de teatro, nosso famoso Cruz e Souza, né? Sempre lembrado do Robson por isso. Robson e Iracy, sejam bem-vindos ao TVBE Entrevista. Boa noite, muito agradecida pelo espaço, pelo convite. Bora conversar. Obrigado por estarem aqui. Boa noite para todas as pessoas. Também estou bem feliz em poder falar um pouco mais sobre esse projeto, que é bastante importante para nós e para a cidade também, né? Para começar, eu queria que vocês comentassem, vocês que são um casal, né, não briguem, podem responder quem quiser, se dividam da melhor forma possível, mas que as pessoas conheçam o Instituto Ímpar, né? Qual que é a missão dele, por que ele surgiu, qual que é a ideia do Instituto? O Instituto Ímpar é uma associação cultural sem fins lucrativos, que foi criada em 2011 aqui em Joinville. Então a gente está completando agora nesse mês de abril 14 anos. E foi criada por um grupo de artistas, né, da dança e do teatro da cidade, para realizar projetos. Cada um tinha um trabalho aqui, um trabalho ali, e a gente se juntou para promover atividades artísticas para a cidade, com a cidade. E no primeiro ano de criação do Instituto, a gente se pegou num projeto, né, puxado pelo Robson, uma experiência que ele estava tendo. Ele teve a oportunidade de uma experiência de contato com jovens com deficiência lá no NAIP, que é uma instituição de serviço de saúde da cidade que atende pessoas com deficiência intelectual e TEA. E dessa experiência nasceu a vontade de trabalhar, de fazer cultura com essas pessoas, de promover arte, né, e acessibilidade cultural para essas pessoas, com essas pessoas. Então, desde 2012, que é quando a gente lança o programa de formação cultural Arte para Todos, a gente tem se proposto, né, entre outras atividades da vida cultural, da vida artística com os nossos colegas, mas a gente tem se proposto, então, a trabalhar nesse sentido, né, de promover a cultura do acesso, né, a cultura e a arte feita com pessoas com deficiência, por pessoas com deficiência. Então, a gente tem trabalhado aí. Essa tem sido nossa principal plataforma, né? Sim. E aí, além de trabalhar com essas pessoas, a gente trabalha com as famílias, com os profissionais da saúde, que a gente vai falar bastante disso, né? Dessa ligação. E aí, nesse projeto agora, no Diálogos Arte para Todos, a gente está querendo se aproximar mais das universidades, que é onde a gente tem o potencial de desenvolver mais pesquisas, mais estudos, né, acadêmicos, científicos, sobre essa relação. Arte, saúde, inclusão, acessibilidade e todo esse contexto. É importante falar que o Ímpar é o instituto que abriga o programa Arte para Todos. A gente já teve outros braços dentro do Ímpar, né, de pesquisa, de dança, e a ideia da criação do programa, que hoje é o nosso carro-chefe, não fechou o Ímpar para outras propostas, né? Mas a gente tem misturado essa ideia das pesquisas e da formação, acabou sendo abarcada pelo Arte para Todos, porque é onde a gente tem trabalhado na prática, né, com formação. Mas o Ímpar tem a proposta de fazer mais coisas, né, ligadas à cultura. E vocês já fizeram também bastante coisas através do Instituto, né? Muitas outras coisas. Esse é um projeto recente,
Mas existem outras coisas que vocês já fizeram. Né? É que, na verdade, o Diálogos é um projeto do programa Arte para Todos. Né? O Arte para Todos ele começa com essa parceria, uma parceria público-privada, né? Com na época da Fundação Cultural, hoje a Secretaria de Cultura e Turismo, e com a Secretaria Municipal de Saúde, para promover atividades culturais e dar acesso a essas pessoas. Mas, ao longo dos anos, a gente começou a trabalhar com outros públicos. Né? De 2014, o Robson começou a ter uma experiência também com as pessoas que são atendidas pelos serviços de saúde mental. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai incorporando. Então, hoje, o IMPAR ele mantém 3 grupos de teatro, né? O Arte para Todos, que é justamente, né, formado por esses artistas que vêm das nossas oficinas. O Louco é Pouco, que é um grupo de teatro formado por atores neurodiversos, com transtorno mental e outras características. E o Libração, que é um grupo de teatro formado por pessoas, artistas surdos, pessoas surdas, que foi fundado também em 2011, né? Quase junto com o IMPAR, num outro núcleo na cidade, né? Com uma jovem surda, que é a Daiane, junto com a Manuela Rego, que já era, né, artista de teatro, elas fundam. E a gente se aproxima, né? Porque nós não trabalhávamos com a cultura surda na época, quando começamos o programa Arte para Todos. Mas a gente vai se conhecendo, vai experimentando, vai fazendo uns projetos juntos. Em 2018, a gente formaliza o casamento, como a gente diz, né? Então, o Libração também é um grupo associado. E fora isso, temos, então, as oficinas de teatro para pessoas com deficiência, transtorno mental, pessoas surdas, enfim, atendidas pelo SUS, né, uma parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Saúde. Temos as oficinas do projeto Pensar e Criar, que alia as artes expressivas, a arte visual com a filosofia. Né? E dentro desse circuito a gente produz oficinas, workshops de formação, o IMPAR presta consultoria na área de acessibilidade cultural, a gente promove espetáculos, apresentações, eventos culturais, né? A Tarde Cultural, que é um projeto que a gente já tinha lá desde 2018, a gente vai retomar esse ano com o pessoal da saúde mental, realizamos uma em parceria com a Secult, com a prefeitura na Expoville há 2 anos atrás, de novo. Então a gente está retomando esse ano. E várias outras, então, performances em empresas. A gente é parceiro do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Rede de Inclusão, para promover aqui em Joinville o feirão de empregos para pessoa com deficiência, porque a gente também atua no campo. Sim. O que a gente defende é a inclusão de pessoas com deficiência, neurodiversas, no mercado de trabalho da cultura, né? Porque é um espaço de protagonismo. Parece uma coisa assim que a gente faz coisas demais. Mas o desenho que ele se faz das nossas atividades e realizações, ele mostra um pouco como é que é o nosso modo de trabalhar. A gente é casado, né? E para quebrar esse negócio de que não dá para trabalhar com companheiro, com companheira, a gente está desde o começo trabalhando juntos e só acontecem coisas boas a partir disso, né? A gente não briga nem em casa, nem no trabalho. Então, o IMPAR, o programa nasce dessa ideia de olhar para pessoas que não tinham acesso às atividades. E tudo o que a gente vai aprendendo com eles e a partir desse trabalho, a gente vai agregando a necessidade da gente apoiar o acesso ao trabalho. A gente vai junto. Do trabalho com as famílias, de entrar na universidade. Nós compreendemos que o nosso conhecimento pode ser compartilhado, juntado com outras iniciativas que já estão acontecendo nos outros espaços. E a partir disso, né, eu sou professor de teatro. Mas a cabeça, né, dentro do processo todo, é a Iraci, que tinha uma experiência de gestão de um evento grande, né, Festival de Dança, que mexe com um monte de coisas. O olhar dela, a partir do que nós tínhamos, foi abrindo para essas coisas todas, e a gente só fica feliz porque entendemos desde o começo, cada um de nós é útil, é importante no seu segmento de trabalho. Então eu não preciso ser o professor de teatro e ainda fazer outras coisas que vai me distrair e não vai sair bem legal. Então, quando entra uma pessoa que é responsável e compreendedora de como funciona a gestão, de como a gente pode fazer o Arte para Todos sair do nosso cantinho, ganhar a cidade, ganhar o estado, ganhar o país, a Iraci propõe isso, mas a gente precisa de outros profissionais. Então, eu me encarrego também de colaborar na formação de outros parceiros para serem professores. E na área da saúde, né, a gente não quer só o profissional de saúde dentro da nossa aula, mas que a área da saúde também
comece a olhar para as pessoas com deficiência do mesmo jeito que a gente olha como pessoas, né? E daí não é só a saúde, é todo mundo. E aí a parceria com a prefeitura é porque pode, né? A gente pode trazer outros programas e a prefeitura aproveitar, porque, né, o que a gente desenvolveu aqui pode ser difundido pela cidade sem necessariamente a gente começar a trabalhar na prefeitura, mas numa parceria, entendendo que, né, o nosso saber pode ser compartilhado na sala de aula e ganha a cidade, né, porque os munícipes estão aí, as pessoas com deficiência, desde que se começou a olhar definitivamente para a pessoa com deficiência como um ser que precisa trabalhar, que precisa estudar, porque daqui a pouco ele vai, né, o nosso modo de produção exige. A gente está lá atrás já participando de tudo o que é possível. No mercado de trabalho, se a gente entende que a pessoa não é bem acolhida, ela tem a vaga. Mas quem que prepara os outros colegas que, na competição, dentro da produção, vão achar que essa pessoa vai atrasar a vida deles, né? E aí já não é muito simpático. Então a gente acaba entrando nisso, entendendo que o nosso olhar se amplia e o espaço que vocês abrem, por exemplo, para a gente falar isso, é para as pessoas entenderem como é que é. Porque não é só uma coisa bonita que ajuda as pessoas com deficiência, né? A gente quer também que a comunidade... É uma coisa humana, não é uma ajuda, né? E é um direito, né? Sim. A gente tem esse direito constitucional, né? De existir. Primeiro, a gente tem o direito de existir, como a gente é, né? É o princípio. Mas o direito das pessoas com deficiência, ele é assegurado pela Constituição, assim como das pessoas sem deficiência, né? Então, por que a gente tem o direito? Tem uma sociedade, tem uma arquitetura, tem uma estrutura de funcionamento urbano que cabe para a gente e não cabe para eles. Né? Isso é injusto, isso não é justo. Então, a gente precisa reduzir essas desigualdades, que a gente chama isso de desigualdades sociais, né? Estamos aí alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, mas é isso, é uma questão de direito. E quando a gente fala de acesso à cultura, a gente está falando de direito. Também é um direito constitucional. E aí, principalmente quando quem utiliza recurso público, né, para promover atividades culturais, seja via patrocínio do governo do estado, prefeitura, editais de cultura, governo federal, né, o dinheiro público precisa ser investido com uma forma coerente, né? Então, o público é diverso, né? Exato, né? Então existe hoje, né, uma lei nacional e é uma normativa do Ministério da Cultura, né, associado com o Ministério dos Direitos Humanos e outras áreas, que é necessário que os projetos culturais, as atividades culturais, né, precisam ter ações de acessibilidade cultural. Só que ainda é muito assistencialista o que se faz. Né? Ainda as pessoas querem um modelo pronto, querem um cola-copia, né? Não querem repensar o seu modo de fazer. E o que a gente enfrenta hoje é uma barreira cultural, né? Do nosso modo de fazer, o modo de viver, o nosso modo de produzir. Da comunidade como um todo, né? Como um todo, porque se você não para redesenhar o modelo, ele não cabe. E quando a gente fala pessoas com deficiência, a gente gosta de abrir bastante esse leque, né? Porque a gente está falando de pessoas idosas, né? A gente está falando do acesso de pessoas gordas, a gente está falando de pessoas amputadas, a gente está falando de pessoas que têm nanismo, a gente está falando das mulheres grávidas que, quando estão grávidas ou quando elas têm bebês, elas precisam ter uma condição diferente de vida, né? Porque quantas vezes, quando eu experimentei a maternidade, meu filho era pequeno, a gente ia em alguns lugares com uma criança e as pessoas olhavam assim: o que você está fazendo com uma criança aqui? Por que uma criança não pode ser bem-vinda nos espaços de circulação da cidade? Então, aí quando o Robson fala que a gente traz essas coisas para a vida como princípios, e o Arte para Todos, ele é baseado em princípios, né? Em princípios éticos, né? Em princípios que respeitam a dignidade humana, e a gente leva isso para tudo na vida, inclusive nas nossas relações de trabalho entre a equipe que trabalha, né? O ímpar, é bom dizer, se as pessoas sempre perguntam: onde é que é a sede de vocês? É muito caro ter uma sede. A gente tentou ter uma sede, mas como a gente não é uma entidade filantrópica, né? A gente não é uma entidade de assistência social, nós somos uma associação cultural, a gente não acessa certos benefícios, certos recursos, né? A gente não tem um mantenedor.
né? Nem prefeitura, nem Estado. A gente só consegue manter as nossas atividades com os editais de cultura, porque a gente oferece tudo gratuito para essa população. Então, a gente não mantém uma sede, a gente trabalha com espaços parceiros, né? E todos nós, dentro do IMPAR, que trabalhamos nos projetos do IMPAR, né? Nós hoje estamos um conjunto de quase 30 pessoas trabalhando em projetos, ora aqui, ora ali, né? Não é todo mundo mantido o tempo todo, ou tem vários outros trabalhos, mas somos os empreendedores individuais, temos as nossas empresas, né? Trabalhamos com o IMPAR e com outros projetos culturais, e a gente fala que nós somos uma rede criativa, né? Uma rede criativa que ajuda a se manter. Então, ajuda a se manter e a manter outros projetos, outras ações culturais da cidade. Eu quero pontuar uma coisa que é bem importante, que é uma constatação que eu venho, né, organizando na minha cabeça, que um dos problemas que a gente enfrenta é que há uma dificuldade de aceitar que as pessoas têm opinião, que as pessoas com alguma deficiência têm o direito de prevalecer o que elas sentem. E a ideia de inclusão que a gente criou para trazer as pessoas, ela serve para nós porque a gente achou que a gente estava fazendo para nós, enquanto restante da população que não tem deficiência, tinha tirado essas pessoas do circuito, mas não, é impossível tirar as pessoas estão vivas. Né? E a palavra inclusão, ela cria essa ideia da assistência, né, que você está ajudando. E como a gente escuta as pessoas e respeita, eles entendem e nos ensinaram que o que eles precisam é só ter acesso. Então a palavra é acessibilidade. Sim. Porque se eles têm acesso, na prática, eles vêm até nós, vêm até as coisas. Eu lembro de um exemplo bem simples, que talvez algumas pessoas que estão nos assistindo acompanharam, na Arena Joinville, né, eu vou chutar 2010, talvez um pouco antes. Eu lembro que em alguns momentos, né, teve esse movimento de pessoas cadeirantes, por exemplo, que queriam acessar, e é uma arquibancada, como é que vai acessar? Não tem outra forma de acessar. E aí nos cantos, né, das arquibancadas tinha um piso reto, né, que fica ali onde talvez sairiam torres de iluminação, mas devido à mudança do projeto não saíram. E aí os cadeirantes ficavam ali, naquele canto, né? Só que quando chovia, o que acontecia? Então assim, parece assim, eu arranjei um lugar para vocês, agora não me incomodem mais. Não é isso, né? Não é isso. Uma acessibilidade para que as pessoas sejam confortáveis, né? Que se sintam bem recebidas também. Né? Isso, tem um monte de coisas na tua fala, né? Primeiro, assim, eu acho que a grande base da mudança atitudinal necessária, né? Porque a estrutura física a gente já entendeu como funciona, que eles merecem ocupar os espaços como a gente já compreende. O que precisa acontecer agora é uma mudança atitudinal. É o nosso comportamento de olhar para um corpo com deficiência ou com algum transtorno e ver dentro daquele corpo uma pessoa, como, né, todos os nossos corpos. Porque aquela pessoa é uma pessoa e as necessidades delas não são especiais. Né? As necessidades delas são as mesmas nossas. Né? O conforto que precisa, o acesso facilitado para os lugares, o acesso permitido para as práticas é o mesmo que a gente precisa. Ainda tem muito essa coisa de agora essas pessoas vêm e querem tudo. Oi? Né? Elas não querem tudo, elas querem a mesma dignidade que nós queremos. E isso depende mais do olhar das outras pessoas do que delas, que felizmente agora começam a se organizar politicamente, né, em grupos, para poder fazer reivindicações. A gente é DEF, a gente não gosta de PCD, a gente não é portador de necessidade especial, que talvez tenha sido criado para, né, como um eufemismo para não machucar, mas machuca porque a pessoa não está portando nada, ela não pode se livrar da deficiência. Então o nosso entendimento de que nada sobre nós sem nós significa que a gente precisa ouvir as pessoas, porque elas sabem das necessidades e a gente tem que escutar e tentar fazer a nossa parte e não questionar, porque a gente não é deficiente. Então faz parte também do nosso princípio entender que o lema das pessoas com deficiência, que é mundial, né, nada sobre nós sem nós, serve para todos. Para as mulheres, para os pretos, para os indígenas. Como é que eu vou pensar numa ação para as mulheres reunindo só homens? Sim. Compreende? Ou para os pretos, reunindo só pessoas não pretas. Então, as pessoas com deficiência, e todas, né? Se a gente vai montar um espetáculo pensando como é que o cego vai poder curtir o nosso espetáculo? É só tendo um cego fazendo uma assessoria e nos ensinando como é que eles recebem. O meu colega César Marinelli,
ele fala assim, pessoa com necessidade especial, parece assim, eu tô com dor de barriga, eu tenho uma necessidade especial nesse momento. Nesse momento, preciso de um banheiro urgente. Eu tô com uma necessidade especial porque eu machuquei alguma coisa, eu tô com uma necessidade de alguma coisa. E ele disse, não, eu sou deficiente, eu não sou uma pessoa com necessidade. É a ideia do assistencialismo, né? De fazer uma caridade, de fazer o bem, de ajudar aquela pessoa, mas sem perguntar para ela. Quando a gente pergunta, ela responde assim, a real. gente precisa ir para um rápido intervalo, Iraci Robson. Você que está nos assistindo, aguarde um instante aí, que o bate-papo está muito interessante, com certeza você vai aprender muita coisa com esse bate-papo. E a gente também vai falar sobre esse projeto importante que está acontecendo aqui na cidade e vai passar por vários lugares. Aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais TVBE Entrevista.